Clique Ligue de hoje é sobre o Marco Civil da Internet. E para comemorar o nosso programa número 100, vamos compartilhar um site que faz a diferença na internet e discute com muita liberdade temas ligados à cultura digital. Os 300. Esse é o nome de um blog coletivo que reúne mais de 300 de autores brasileiros que falam de assuntos ligados à cultura digital e comportamento. Desses mais de 300 colaboradores que escrevem no blog, 10 já marcaram presença aqui no Clique Ligue. O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, o indígena Anapuaca Muniz, o ativista Marcelo Branco, Maria Fro, o VJ Pixel, Rodrigo Safazoni, a antropóloga Sandra Rúbia e a jornalista Daniela Silva. Em arquivos, encontramos artigos separados numa ordem anticronológica. Sobre as questões envolvendo o Marco Civil da Internet, destacamos 4 artigos. Um sobre a ACTA, Acordo Comercial Anticontrafação, que torna os provedores de acesso responsáveis pelo que os usuários fazem na rede. Um sobre a neutralidade da rede. Um outro texto super interessante sobre multidões inteligentes e jovens realizadores. E o quarto, abordando o fim do anonimato online. Para quem quer compartilhar o conteúdo do 300, o site disponibiliza 6 códigos para você linkar o seu blog ou portal. Todos estão no item Difusão, só copiar e colar. Anota aí, 300, um conteúdo antenado com o nosso tempo. Para entender melhor a importância desse tema, os nossos convidados desse bloco são o professor Jorge Machado, do Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, o GPOPAI, e pela web temos a participação do Paulo Renan, que é do movimento Mega Sim, Mega Não, e o Carlos Eduardo Miguel Sobral, que está aqui, que é o chefe da Unidade de Repressão de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Jorge, conta um pouco aí do teu trabalho no GPOPAI e a importância do Marco Civil para o Brasil e para o mundo. O GPOPAI é o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP. A gente trabalha com temas ligados à informação, sendo mais genérico, né, do acesso à informação, conhecimento, então entra a questão da pirataria, novas práticas sociais, né? Aí nesse contexto, o Marco Civil ele é muito importante, como foi colocado pela Viridiana, né, porque ele vai balizar decisões da justiça, ele vai garantir direitos dos usuários e também garantir a concorrência entre as empresas, né? Ele vai criar a internet vai deixar de ser uma arena assim muito muito turbulenta no sentido jurídico para ter certos fundamentos que vão dar segurança para todos, né? Então, enfim, e eu queria destacar somente que esse processo colaborativo de construção do Marco Civil, ele é um exemplo, eu acho que para qualquer tipo de projeto de lei, né, que venha a ser construído, porque a gente tem até hoje no site do Marco Civil todas as contribuições de forma transparente, né, os interesses da indústria do entretenimento, da sociedade civil, da polícia, estão todos lá. E eu acho que a gente deve celebrar esse processo e esperar que ele seja aprovado o quanto antes. É uma coisa equilibrada. Equilibrado. Eu acho assim que todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? E ele é o resultado desse trabalho árduo, né, de a gente poder negociar e participar de audiências públicas e chegar a certos consensos. Tá, eu tenho aqui um pedido do Dr. Sobral para falar. Vamos lá, Sobral. Rapidinho, aproveitando o gancho, tenho acompanhado esse processo de discussão desde 2008 e também gostaria de elogiar, né, ao Paulo, a FGV, o pessoal da SAL, do MJ, Guilherme Almeida, o secretário Gabriel, Ronaldo Lemos, da AGV também, que foi um dos realizadores do Marco Civil, e dizer que o avanço é muito grande. Hoje nós estamos discutindo, em alguns aspectos menores, de um texto que se propõe realmente a ser a Constituição da internet. Mas já avançamos bastante, realmente esse debate construtivo, inclusivo, participativo da sociedade mostrou como exemplo, como forma de elaboração legislativa para o futuro. Então está de parabéns aí pelo processo de construção desse texto. Maravilha, vamos usar isso como exemplo para outras possibilidades. Paulo, vou chamar você, que eu lembro que você queria conversar aí. Vamos lá. Isso, vamos lá. Eu estava falando do caso do Sobral, que ele comentou, do Facebook, que foi criado um perfil falso com relação ao próprio Carlos Sobral. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, pode prosseguir.
Vamos pensar se fosse um caso fora da internet. Como a gente faria? Tem alguém se passando pelo Carlos Sobral na rua, dizendo: olá, eu sou o Carlos Sobral, e tentando enganar as pessoas para se fazer passar como Carlos Sobral. Como a gente faria? A gente poderia prender o taxista que leva ele de um lugar para o outro. A gente poderia pedir para a empresa que fez a calçada que vigiasse isso. Então a gente tem que ir direto nas pessoas que podem ajudar e não exigir isso de quem não pode ajudar ou de quem não tem o dever de ajudar. Porque eventualmente alguém até pode ajudar, mas não é interessante que essa pessoa seja colocada no papel de alguém que tem que ajudar. Ok, vamos cobrar do Facebook que o Facebook faça essa retirada de perfis. Isso no caso de pessoas de boa-fé e uma pessoa de má-fé do outro lado é ok. O problema é quando a gente tem pessoas de boa-fé dos dois lados, ou a gente tem uma pessoa de boa-fé e a gente não sabe como lidar. Vamos lá, tem duas perguntas aqui, deixa eu chamar aqui. Vamos lá, Mário Marino. Primeiro, vamos lá. Pede para o Renan justificar para os ativistas por que os logs serão utilizados pela Justiça Civil para encontrar o devedor da indenização. Depois a Vanessa Negrini, de Brasília. Dr. Sobral, qual é o perigo que esse marco civil pode oferecer para a segurança da população? Então, vou começar com o Dr. Sobral, depois a gente volta para o Mário Marino, e eu tenho aqui no estúdio o Jorge, que pode, a qualquer momento, Jorge, fazer a tua contribuição, tá? Nossa preocupação sempre é no aspecto criminal, de dar um atendimento à população, à vítima do ilícito, o mais rápido possível. Então, essa é a nossa perspectiva. Bom, como encontrar o autor de uma agressão de uma forma rápida e que permita à Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil ou a Polícia Federal, identificar esse agressor, proteger a vítima e permitir à Justiça que aplique as responsabilidades. Então, nesse contexto... Sim, Paulo. Obviamente que o senhor diz que tem que ser rápido, mas eu entendo que o senhor não admite, por exemplo, que seja correto que a polícia use, por exemplo, o seu caso que eu coloquei de um Carlos Sobral falso. Não seria admissível que a polícia se utilizasse de tortura para encontrar esse Carlos Sobral falso. Claro. Então, o que a gente está buscando na internet é onde está esse limite. O que representa a tortura quando a gente está falando de internet? Por exemplo, se você tem um crime... Essa é a baliza. Isso, é exatamente nesse ponto que a gente gostaria de comentar. Quando você tem um crime acontecendo, naquele momento, o que a vítima faz? Quem ela chama? Quem ela procura? Ela procura a polícia. Na polícia há uma autoridade jurídica que tem essa função de preservar o direito, observar o direito e agir, que é um delegado de polícia. Ele é bacharel de direito, ele tem essa responsabilidade. E quando é o Facebook? De fazer cessar. Quando é o Facebook? De fazer cessar. Facebook, a gente não tem. Nós temos, qual que é a nossa proposta? Que não seja a autoridade judicial. Você tem a autoridade que tem essa função de proteger a população. E outra coisa, Paulo, se ela abusar e mandar retirar um conteúdo com abuso de autoridade, a pena do abuso é muito maior do que aquele crime e tem controle. Mas então, esse é o meio Gente, termo. deixa eu chamar. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu só chamar o nosso convidado aqui, que está no estúdio, que ele também quer contribuir aqui com essa conversa. Vamos lá, Jorge. Gente, qual que é o sistema dos sonhos todo policial? É aquele que ele tem o seu laptop lá e ele pode acessar toda a informação que ele precisa a qualquer momento. Então, esse é o sistema do sonho. Não precisa passar para o juiz, não precisa de uma ordem judicial, não precisa, ele não precisa de nenhum esperar nada. Enfim, ele está lá, ele tem acesso, ele tem as senhas, né? Então, hoje em dia, na nossa sociedade, já existe muita vigilância sobre o cidadão. O que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, se eu desloco para a cidade usando o bilhete único, está tudo registrado. Aonde eu saí, aonde que eu fui, que horas que eu cheguei, o que eu fiz. Tem a nota fiscal paulista, que muitos estados brasileiros também têm. Então, sabe onde eu faço minhas compras, que eu comprei, meus hábitos de consumo. Você tem o celular que você é monitorado por todas as torres de celular, dá para saber onde você passou, que horas você passou, onde você chegou, onde você foi. Pode saber também que, enfim, estão registradas as chamadas, ligações com quem você falou, quem são seus amigos, os SMS que você recebeu. Até, inclusive, o consumo de energia elétrica. Você tem programas hoje de softwares que monitoram o consumo de energia elétrica. Então, dá para saber que horas toma um banho,
que horas eu cheguei em casa, que horas eu ligo a televisão, porque cada tipo de equipamento tem um padrão de consumo de energia. Isso já é utilizado em alguns países, inclusive pelas empresas. Então, o que acontece? Hoje, o cidadão está sujeito a monitoramento, está sujeito à vigilância. Isso é um problema muito sério. A gente tem que garantir a privacidade do indivíduo, a gente tem que proteger pessoas que, no caso do Brasil, jornalistas são mortos ainda, né? Pessoas que fazem seus blogs, né? Que denunciam políticos, eles sofrem ameaças. Então, o cidadão, ele é a parte fraca. A polícia ela tem já todo esse poder, inclusive a gente nem sabe o que se faz, quem tem acesso a esses dados, a esses bancos de dados que a gente deixa esses registros em todo lugar que a gente passa. Né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque a polícia ela já tem os meios. Qual o problema da polícia? É falta de viatura, é falta de pessoal, para poder investigar os casos, né? Quer dizer, a gente tem boa parte dos homicídios no Brasil, principalmente de pobre, não tem investigação nenhuma. Né? Então você vai investigar o homicídio que nem agora mataram um publicitário lá, então você tem toda a mídia em cima, então vão investigar, vão punir os policiais, mas as corregedorias não funcionam direito no Brasil. Então assim, vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu acho que a Polícia Federal, ela tem que compreender também, é difícil um policial porque ele só, que nem o senhor Sobral, ele trabalha com crime, então ele só vê crime, ele tem um filtro nos olhos dele que ele vê crime. Tem que ver também os direitos civis, tem que ver as liberdades civis, tem que ver também as práticas sociais, tem que pensar nos movimentos sociais, tem que pensar nos interiores do Brasil, onde as pessoas são mortas aí de forma violenta e que os ativistas, pessoas que utilizam a rede para fazerem denúncias, como eles são pessoas muito vulneráveis. Então, a gente tem que garantir o anonimato dessas pessoas, muitas vezes, a gente tem que garantir a proteção dessas pessoas. Então, a gente não pode deixar que tudo fique registrado, que seja muito fácil qualquer autoridade policial reivindicar sem passar por um juiz. Então, acho sim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o Marco Civil, acho que ele já fez essa moderação, porque a proposta que saiu da sociedade civil, ou melhor, do debate da sociedade civil, de forma colaborativa, era que os registros, os logs seriam guardados por até 6 meses, ou até 6 meses virou mínimo 1 ano. Então, acho que por aí já está bom. Se a polícia quer mais dado, nada impede dela fazer a solicitação. O Marco Civil garante isso. Mas só vamos explicar para quem está nos acompanhando, o que são logs? Rapidinho. Cada vez que eu me conecto com a internet, pela net, pela Vivo, pelo meu provedor, seja qual for, isso fica registrado. Isso é um log de conexão. Qualquer tipo de comunicação que eu faço com um site, né, de uma máquina com outra, isso também fica registrado. Então, através desses registros, dá para saber o caminho que a pessoa está fazendo. Então, o anonimato na internet, isso é ficção. Você acha que está navegando, ninguém está vendo, todo mundo sabe. Tá bom. Inclusive, só uma observação, inclusive as empresas guardam esses logs por muito mais tempo, porque isso é um ativo para a empresa. Bacana, a gente vai voltar para esse tema quente no próximo bloco. Você pode acompanhar a programação da TVT também pelo celular. É só baixar o aplicativo para Android, que está disponível na home do nosso portal, que é a tvt.org.br. E hoje, em caráter experimental, também estamos ao vivo na Rádio Brasil Atual. FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102,7 no Noroeste Paulista. Fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.